Ilha dos Mococos. Ouça essa história e veja se você já se viu algum momento de indecisão assim. Vamos Lembrando lá? Que eu sou Ivone Ortiz, sou terapeuta, mentora e treinadora de empoderamentos. E se você não é ainda assinante do meu canal, pois eu convido você a fazer parte das minhas redes sociais, tanto aqui no canal, clicando em subscribe, e também no Instagram. E hoje, na mensagem dos oráculos, eu trago essa história para que você possa refletir e ver se em algum momento da tua vida você também esteve aí em uma indecisão. Lembrando que estamos agora vivendo o setembro da decisão. E também tem Pix neste mês. Assim que já vai deixando aí o seu like, já vai compartilhando e depois, lá no final, deixando o seu comentário. Então, há muito tempo atrás, existia uma tribo chamada de os Mococos. Eles viviam em uma ilha chamada a Ilha de Dois Lados. Os dois lados separados apenas por um penhasco, e eles eram como o dia e a noite. Literalmente, esses dois lados tinham uma grande diferença. O lado bom, ele era regado por rios e cheios de árvores, flores, pássaros e comida em abundância, enquanto do outro lado, quase sem água, sem plantas, e as pessoas que lá viviam, os mococos, viviam aglomerados e também correndo o risco de que em algum momento as feras que ali também viviam poderiam aparecer. Os mococos tiveram a infelicidade de viver ali para sempre, ali naquele lado onde era infértil, onde a escassez era muito grande. Porém, eles nunca tomaram uma decisão de atravessar aquele penhasco para ver o que tinha do outro lado. A vida deles, você já pode imaginar, era uma vida dura, era uma vida difícil. Palavra essa que eu não gosto de usar, mas sabemos que para justificar certas situações é inevitável. Ali, os mococos, eles mal tinham comida ou água para beber. E todos viviam sempre aterrorizados, com medo das feras que ali também viviam, que periodicamente também acabava devorando um dos membros dessa tribo. Diz a lenda que alguns dos seus ancestrais conseguiram atravessar aquele penhasco com a ajuda apenas de uma pequena vara. Mas fazia tantos anos que uma árvore não crescia forte o suficiente para fazer uma vara e que poucos mococos acreditavam que era possível. Então, eles acostumaram a sua vida difícil, passando fome muitas vezes e sonhando em não terminar, ou seja, tendo a esperança e o desejo de não terminar sendo o jantar de algum daqueles animais famintos que também viviam ali do lado da ilha, desse mesmo lado da ilha. Mas a natureza quis que, precisamente junto à beira dessa falácia, desse abismo ali existente que separava os dois lados da ilha, crescesse uma árvore magra, fina, mas porém muito forte, muito poderosa. E com isso, eles poderiam construir a tal vara para fazer a travessia, ou a tentativa de uma travessia. A expectativa era grande, muito grande, e não houve hesitação em escolher os sortudos que poderiam usar essa vara, que seria até uma vara mágica, né? Mas os escolhidos, então, foi o chefão e o feiticeiro.
Mas quando tiveram a oportunidade de fazer aquele salto de um lado para o outro, ficaram com tanto medo que não se atreveram a fazer. Pensaram que a vara poderia quebrar, ou que não seria larga o suficiente, grande o suficiente para cruzar, ou que algo daria errado durante o salto. E eles deram tanta vida a essas ideias, alimentaram tanto esses pensamentos, que seu medo os levou a desistir. Alguma semelhança com alguma situação na sua vida? Bom, voltamos aqui à história. E quando se viram assim derrotados, pensando que poderiam ser a razão das piadas, dos comentários maldosos por muito tempo, eles resolveram então inventar velhas histórias e lendas de saltos fracassados e tentativas frustradas de chegar ao outro lado da ilha, que não sabiam eles o paraíso que era. E eles contavam então e espalharam tanto essas histórias de terror, de medo, de frustração, de cruzar para o outro lado, que não havia ninguém dessa tribo Mococó que não soubesse da imprudência e insensatez que seria tentar o salto para o outro lado. E lá ficaram as varas, disponíveis para quem quisesse usá-las, mas abandonadas por todos, porque pegar uma daquelas varas se tornara o símbolo de repetir a coisa mais imprudente a ser feita por um mococo. Foi, então, uma traição aos valores de sofrimento e resistência que tanto os distinguiam. Ninguém ali tomava a decisão de usar as varas para cruzar do outro lado. No entanto, nessa tribo surgiram Naru e Ariki, um casal de jovens que queriam e sonhavam com uma vida diferente. Tinham isso muito forte dentro de si. E, encorajados pela força do seu amor, decidiram um dia usar as famosas varas. Ninguém os impediu, mas todos tentaram desencorajá-los, convencendo-os com 1000 explicações sobre os perigos do salto que pretendiam fazer. E se o que eles dizem for verdade? Perguntou a jovem Naru. Ariki respondeu: eu estou decidida a assumir todos os riscos. Não preste atenção neles, porque falam tanto de um salto que nunca fizeram. Estou um pouco assustada também, mas não parece tão difícil, respondeu Ariki, sempre determinado. Mas, se der errado, seria um final terrível, continuou Naru, indecisa. O salto pode dar errado ou não, mas ficar para sempre deste lado da ilha certamente será ruim para nós. Você conhece alguém que não morreu devorado por feras ou pela fome aqui deste lado? Esse também é um final terrível, embora pareça que ainda temos um longo caminho a percorrer. Você está certo, Ariki. E se esperamos muito, talvez não tenhamos forças para dar o salto. E decidiram então juntos que no próximo dia dariam o grande salto. E o dia seguinte chegou. Naru e Ariki pularam para o outro lado da ilha. Eles pegaram as varas enquanto corriam, enquanto sentiam um impulso, o medo, mal os deixaram respirar. Quando voaram pelo ar, indefesos e sem apoio, sentiram que algo havia dado errado e a morte certa os aguardava. Mas quando eles chegaram do outro lado da ilha e se abraçaram alegremente e very excited, ouviram as vozes que vinham da ilha onde todos estavam. E alguns diziam, foi sorte. Outro disse,
Eu também pensava fazer isso amanhã. Que salto ruim! Se não fosse pela vara, ou seja, eram vários tipos de comentários que eles começaram a ouvir estando já do outro lado. Então, entenderam por que tão poucos pularam. Porque do lado ruim da ilha, só podiam ouvir as vozes resignadas daquelas pessoas sem sonhos, cheios de medos, cheios de frustrações, cheios de desespero, que nunca pulariam. Então, agora, a grande pergunta: quantas vezes na sua vida você se deixou levar pela negatividade daqueles que estão à sua volta? Quantas oportunidades na vida você deixou ir por ter medo de pegar a vara e cruzar aquele precipício? Às vezes, o melhor da nossa vida está a um passo, mas por medo, por falta de decisão, nós deixamos de viver desde a nossa essência. Nós deixamos de viver o melhor da nossa vida por falta de decisão, por medo, por ouvir os outros que estão à sua volta e que não têm a mesma determinação e coragem que você tem, mas você se deixa influenciar. Então, conta aqui para mim, deixa aqui abaixo se essa história te trouxe alguma memória, alguma lembrança de algum momento na sua vida onde você deixou ir uma boa oportunidade simplesmente por medo. E agora vamos ver o que os oráculos nos traz. Primeira mensagem, e você escolhe a número 1 ou a número 2 ou as duas. Você tem esse direito. Número 1, não se deixe levar pelo extremismo, nem exagere para mais, nem para menos. Saiba permanecer no meio termo. Se correr demais, cansará. Se ficar muito parado, acabará consumindo o terreno debaixo dos próprios pés. E dentro de pouco estará pisando em covas. Não pare, mas também não queira correr demais. Caminhe firme e com segurança, sem pressa, mas não se detenha, jamais na senda do progresso. É tomar a decisão, é não estar parado, mas também não exagerar. É simplesmente pegar a vara e dar o salto. Vamos para a segunda mensagem. Não dê importância à idade de seu corpo. Seja sempre jovem e bem disposto espiritualmente. A alma não tem idade. A mente jamais envelhece. Mesmo que o corpo assimile os sintomas da idade física, mantenha-se jovem e bem disposto, porque isso depende de sua mentalização positiva. Faça que a juventude de seu espírito se irradie através de seu corpo. Tenha ela a idade que tiver. Então vejam, se Naru e Ariki tivessem preocupados com o que os outros estavam ali falando, eles jamais teriam tomado uma decisão. Então, não importa a idade, importa a decisão que você toma. Importa é a coragem e determinação que você tem para fazer a diferença na sua vida e na vida dos outros à sua volta. E agora eu vou ficando por aqui, louca para ver o seu comentário sobre essa história de hoje. Beijos de luz e namastê.